Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa tarde estarmos aqui, Senhor, buscando mais conhecimento. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Daniel, Senhor, que vem nos ensinando. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, Senhor, que também nos permitiu, Senhor. E te agradecemos pelo Senhor ter permitido, Papai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Alô. Só para ficar na gravação, né? Só para constar nos autos, né? Só porque o cara tem uma voz artística, tem que, né, aparecer a voz. Então, gente, vocês já se preparem para daqui a pouco, quem quiser, tá? Ler o necrológio. A gente vai ler um pouquinho de quem quiser. Se ninguém quiser, eu leio o meu, tá? Só para a gente exemplificar um pouco, trazer alguma luz acerca do necrológio ali, tá? E o tema, digamos, teórico que eu quero trazer nessa aula é muito breve, tá? Como eu falei na aula passada, alguém lembra do que eu falei? Qual foi o tema central na aula passada? Foi a abertura da alma. O que, Ana? Pode falar. Autotranscendência, isso. E a autotranscendência, um dos aspectos dela é a abertura da alma. Abertura para a experiência. Eu trouxe o exemplo, de culturas que pensam de um modo diferente do nosso, e como elas não estão necessariamente erradas. É equivocado também você afirmar, como o afirma essa corrente de relativismo cultural, de que não existem valores morais universais. Existem. Você, por exemplo, matar uma criança é errado em qualquer cultura. Esses defensores da relatividade, do relativismo cultural, segundo eles, quando uma cultura indígena, como há no Brasil culturas indígenas que sacrificam bebês, enterram bebês vivos, para sacrificar aos seus deuses lá nos seus rituais, isso não é errado, de acordo com eles, porque na cultura deles, dos índios, assim eles argumentam, porque na cultura dos índios, na cultura daquela tribo, não há nada de errado naquilo. Então, se para aquela cultura não há nada de errado, não há nada de errado de maneira alguma. Mas nós, como nós cremos, como bons cristãos e filhos da cultura ocidental, existem valores morais universais. Matar uma criança é errado em qualquer cultura. Tá? Não há justificativa concebível. Então, há valores universais, morais universais. O que é universal? Que vale para todo mundo. Em qualquer região do planeta, em Marte, em outra galáxia, em qualquer lugar. Matar uma criança em outra galáxia também é errado. Entendeu? Qualquer lugar do universo. Então, nós somos, como crias, da civilização ocidental, nós cremos em valores morais universais. Mas existe essa corrente de pensamento do relativismo cultural, onde eles afirmam isso que eu expliquei agora. Tá? Então, existem valores universais, sim, mas também existem muitos valores, muitas práticas e hábitos que não são necessariamente equivocados. O argumento desse pessoal do relativismo cultural, eles têm muitos argumentos válidos também, que a gente não pode rechaçar em bloco. A gente tem que examinar. Então, tem sim muitos valores das culturas indígenas, de outras culturas, que realmente é só um modo do ser humano, um modo diferente do ser humano se colocar diante da experiência humana na Terra. A experiência humana na Terra, ela é multifacetada, ela é muito rica. Só a diferença entre climas, entre topografia, entre vegetação, certo? Que circunda um povo humano em cada lugar da Terra já é base, já é razão suficiente para ter muitas coisas diferentes. Já muda toda a experiência. A experiência da vida que tem um povo que mora num lugar frio, onde, 6 meses do ano tem neve, 6 meses está no degelo, obrigatoriamente diferente da cultura, do modo de experimentar o mundo de uma cultura de um povo que vive num país tropical, num lugar tropical, ou num lugar vulcânico, ou numa ilha, ou qualquer lugar assim. Se você for perceber, boa parte da cultura alemã, por exemplo,
explica-se explica-se não, mas explica-se em parte, né? Deve-se ao fato da Alemanha não ser uma potência marítima. A Rússia também. Né? Agora, culturas inteiras você vê alguma marca da cultura, digamos, marítima. Em toda a cultura inglesa, o que seria a cultura inglesa sem os romances do Joseph Conrad? E os romances do Joseph Conrad são todos histórias, praticamente todas histórias de marinheiro, certo? Vocês não têm noção qual é a importância do Joseph Conrad na cultura britânica. Vocês não têm noção. Ou do Moby Dick, né? Na cultura americana também. Então, boa parte da cultura... O Dickens é sim, tanto quanto o Conrad, mais até. O Dickens, ele é o escritor mais popular, eu acho, de língua inglesa. Mais do que Shakespeare, né? Ele é mais acessível, o povo consegue ler mais o Dickens do que o Shakespeare, né? E então, você vê. Então, de novo, nós vemos aqui. Boa parte da cultura, uma parte essencial da cultura britânica, por exemplo, é determinada pelo quê? Pelo fato do povo britânico ter uma experiência muito viva do mar, da navegação. Isso é o que? É um fator físico, não é um fator cultural. Então você vê como o ambiente físico, né, influencia na cultura. Então, gente, imaginem só a diversidade de climas, de ambientes, de paisagens, de espaço geográfico que existe na Terra. É absurdamente grande. Então, se a gente fosse contar só esse fator, já seria o suficiente para ter culturas culturas totalmente diversas da nossa. Não necessariamente erradas, não que estejam em oposição à nossa, mas diferentes, um modo diferente do ser humano experimentar a Terra. Né? Por exemplo, um cabrito, né, para mim é uma coisa. Para quem viveu a vida inteira na fazenda é outra. Vocês percebem isso, né? O que é isso? É um modo diferente de experimentar a realidade, por causa da sua herança cultural, dos seus hábitos de vida e tudo mais. Então, é incontável, inumerável os modos do ser humano se colocar diante da experiência dele na Terra. É incontável, gente. É infinito, realmente. Então, nós devemos abrir a nossa alma para esses modos diferentes do ser humano se colocar diante da experiência. E, como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo e retende o que é bom. Se a gente chegar numa cultura... Eu estou explicando isso aqui desse ponto de vista também, gente, com essas palavras, porque nós somos uma igreja apostólica que vai... Né, nós vamos pisar os confins da terra. Então, já é uma espécie de preparação para isso. Né? Então, a gente tem que examinar tudo que tem naquela cultura. Não tenha medo de examinar nada que esteja nela. Abra-se para ela e retenha o que é bom. Se você vê alguma coisa que é idolatria, que é mentira, que esteja de flagrante oposição ao evangelho, aí você rechaça aquilo, você ensina eles. Mas como é que você vai ensinar a uma cultura indígena que tal termo da cultura deles está equivocado, está em contraposição ao cristianismo, se você não compreendeu antes a totalidade da cultura deles? Eles não vão te ouvir de jeito nenhum. Compreendem? Então, por isso que a gente precisa entender. Né? Então, existe essa preocupação nossa aqui também na aula, né? Apostólica. Tá? Mas não é só isso. Essa abertura de alma vai ser muito bom, vai ser essencial para a felicidade de vocês, que é o tema do qual a gente está falando aqui. Sem abertura de alma para a experiência humana, para a diversidade da experiência humana, não existe felicidade. Não existe riqueza interior. Se você não se abre para a diversidade da experiência humana, você não tem riqueza de experiência dentro de você mesmo. E não tendo riqueza de experiência dentro de você mesmo, a sua vida interior vai ser muito pobre. E como nós já vimos em diversas aulas, a felicidade, a raiz da felicidade é uma riqueza interior. Ela vem de dentro. Ela é uma riqueza do espírito. Vocês lembram disso? Que eu já falei em diversas aulas. Isso não são as circunstâncias materiais que determinam a sua felicidade.
Né? Como eu falei, existem pessoas riquíssimas. Por exemplo, uma pessoa muito rica. Isso, gente, você, aqui no Brasil é só você olhar para o seu lado que imediatamente você vai ver uma pessoa rica dessa maneira. A pessoa tem consultório, sei lá, um médico tem consultório, tem BMW, tem tudo. Pode passar férias em qualquer lugar, mas ele não tem a capacidade, ele não tem profundidade de espírito para pegar uma obra de arte e apreciar e tirar o néctar dela. Que felicidade um cara desse pode ter? Nenhuma. A felicidade dele vai ser uma felicidade animal ainda. Da mesma maneira que uma felicidade de um pobre pode ser animal também. A felicidade animal, como eu já expliquei aqui, ela é muito limitada. Ela se limita à satisfação do prazer, à satisfação da necessidade, né, daquela urgência, e termina na satisfação. E logo após a satisfação passa, vem o quê? A decepção, a tristeza. Né? Então, isso é característico do modo animal de fruir das coisas. O ser humano ele tem que ter uma profundidade espiritual. Ele tem que fruir das coisas espiritualmente. Mas uma pessoa rica, por exemplo, que não tem a profundidade de espírito, ela vai fruir das coisas de maneira animal. Então o problema não é o que você tem no seu entorno para desfrutar, mas o modo como você desfruta daquilo. A sua capacidade de penetrar a essência espiritual daquela coisa. Então você pode ter BMW, você pode ter a corte do rei Salomão, entendeu? Você vai ser pobre. Por isso que eu tenho pena. Eu vejo uma pessoa rica assim, eu tenho pena. Meu Deus do céu, cara, o cara é brasileiro. Não tem nenhuma fagulhazinha de sofisticação espiritual. Mas nada, não tem nada. Estudar um livro de Machado de Assis pro cara, aquilo lá vai ser sânscrito para ele, entendeu? Machado está falando uma coisa simples, né? Então, como é que uma pessoa dessa vai ser feliz? Não vai ser nunca, jamais. Por isso que eles ficam... Aí a pessoa fica vivendo de vício em vício, né? Vício cada vez mais... Por isso que vocês já perceberam que os ricos geralmente têm algumas excentricidades que o pobre não tem? Vícios bizarros que o pobre não tem, até sexuais. Nós temos o vizinho aqui atrás, né? Essa casona aqui atrás já são falecidos. Só que eles têm um certo vício, são muito ricos, eles são donos lá da passagem, né, do ferryboat de Navegantes. E um dos vícios, eles tinham 2 vícios. Um é colecionar coisas caras, então eles têm um lugar onde eles colecionam coisas assim que valem milhões de reais, né? Coisas absurdas, aquelas imagens mais ridículas do mundo que não sei como pagam R$1 naquilo lá, né? Aquelas esculturas horríveis. E colecionar animais também, então já prepararam aqui para ter girafas, até tangeram uma vez de querer trazer onça, e tinha um jacaré ali na lagoa, né? Então também é um vício, e um vício de posse assim, de lugares remotos. Então eles têm uma ilha que é deles, entendeu? Uma casa com um teto todo retrátil e tudo mais. Só que são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e realmente são vícios, não é nada que desfrute, só são é um lugar onde aplicar o seu esforço, a sua preocupação, sabe? Tu falou agora, descreveu certinho o que eu observei no pouco que eu conheci eles, assim. Por quê? Porque eles estão sempre buscando coisas novas, mais esquisitas e tudo mais, porque as coisas que eles têm não os satisfazem. Por que eles buscam tantas coisas diferentes? Porque o que eles têm não os satisfaz. Compreendem? Por que não satisfaz? Nunca vai satisfazer. Eles podem comprar, eles podem trazer a estrela, a galáxia Andrômeda para cá, entendeu? Para o quintal deles. Não vai satisfazer. Por quê? Porque o problema não está nas coisas que eles têm ou não têm. Está neles. Eles são pobres. Uma pessoa que é pobre não pode ser rica. Entendeu? Uma pessoa que é pobre espiritualmente. Eles são pobres. Eles são miseráveis. A miséria está dentro deles. Meu pai sempre me contava a história do cara que... É uma piada, né? Que ele... Parece que... Enfim, ele passou... Tinha merda no nariz dele, né? E ele ia em todo lugar. No terminal, no mercado, em casa. Ele pensava que o mundo estava cagado. Mas ele tinha passado merda no nariz dele. E ele pensava que o mundo estava cagado. Mas a merda estava no nariz dele. É muito engraçado essa piada.
E é muito, muito ilustrativa, muito pedagógica, entendeu? Didática. Não, cara, a merda tá no teu nariz. Eles são pobres, entendeu? Isso que a gente tem que entender, gente. Esquece riqueza, esquece tudo. Isso não vai te fazer feliz. Você tem que ser rico por dentro. Se você for rico por dentro, você vai ser feliz com muito pouco. Claro que a gente tem coisas que a gente necessita, que tem abaixo da qual a gente fica realmente desprovido, paupérrimos, né? Mas é pouco, não precisa de muita coisa. Entenderam? Claro que o dinheiro, eu jamais vou falar que o dinheiro não é importante, né? Mas ele jamais é raiz de felicidade, de jeito nenhum. O dinheiro, ele só é sentido pela sua ausência, tá? O dinheiro é uma coisa assim, na falta dele, você percebe a sua ausência, mas na presença dele, você não percebe a sua presença. Ele tem um poder negativo só, negativo. A falta dele é um problema. Agora, quando você tem ele, não é solução nenhuma. Compreende? Então, agora, para ocorrer essa abertura de alma, gente, existem alguns obstáculos que nós temos que vencer. E eu vou falar de alguns deles. As próximas aulas vão ser acerca da abertura da alma. A abertura da alma é o primeiro item, o primeiro tópico que eu vou trazer aqui acerca da autotranscendência, que é um tópico da felicidade. Certo? A felicidade tal como eu a defini na última aula, né? Não vou me repetir aqui. Então, alguns obstáculos que existem, tá? O que eu vou falar hoje, são fatores falsificadores das nossas opiniões. Então, eu trouxe alguns aqui, vocês vão achar muito interessantes, eu creio eu. Sabe o que é um viés? Um viés é um peso. Por exemplo, aqui, a caneta está enviesada. Ela está assim, enviesada. Quer dizer, ela está pendendo para o lado. Então, o viés é algo que faz você pender para algum lado. Entendeu? Então, por exemplo, o Diogo, ele naturalmente ele tem um viés para ser bonzinho demais com o Emanuel. Não sei o Diogo, mas os pais em geral, né? Você tem um viés de ser muito pouco rígido com o filho, né? Por quê? Por causa do teu amor. Aqui é um viés afetivo, até coloquei viés afetivo. Porque você tem afeição pelo seu filho, você pende sempre, certo? Você tem um viés para ser demasiado leniente com ele, tá? Então, diversos vieses existem que eu pude identificar, tá? Rapidamente. Viés cronocêntrico. Esse daqui é muito interessante. O que é crono? Crono é tempo, né? O viés cronocêntrico, gente, ele é um que eu não vejo muito ser falado sobre ele, né? Mas ele é muito, muito presente na nossa vida. Cronocêntrico pode ser tanto, nós temos um viés de achar que a nossa época é mais iluminada que outras épocas. Vocês pensam ou não pensam, no fundo de vocês, que hoje em dia nós somos mais instruídos do que na época de Jesus? Mas Pedro, naquela época eles eram tão bobinhos. Sondem os corações de vocês. Quem não tem muito estudo não pensa isso. Mas quem estudou, foi para a faculdade, principalmente, assim, tá que nem um matagal. Sim, daí é um viés afetivo, né? Um viés afetivo. É que parece que é tão real, né, cara? Exatamente. Eu não consigo imaginar um time melhor do que quando tinha Ronaldinho, Ronaldo, cara. Tá, isso que você está falando. Isso. É interessante, é um viés cronocêntrico também. Por quê? Porque na infância nós temos uma facilidade de nos fascinar com as coisas. Então, quando eu era criança, eu via uma jogada do Ronaldinho, para mim era a coisa mais extraordinária do universo. E é claro que era extraordinário, mas para mim não tinha nada que nem aquilo. Se você vê uma jogada semelhante hoje como adulto, você não vai achar aquilo tudo. Aí você acha, é cronocêntrico, é um viés cronocêntrico. As séries esses dias mesmo eu fui, não lembro o que eu fui assistir lá, uma série que eu assistia quando eu era criança, que eu achava maravilhosa. Façam essa experiência, assistam alguma coisa que vocês adoravam quando era criança, vocês vão ver como é bobo. Mas por que vocês gostavam tanto quando eram crianças? Porque a criança ela se fascina de maneira mais fácil. Como diz Camões, né?
Porque mudando-se a vida, mudam-se os gostos dela. Traz a tenra mocidade prazeres acomodados, e logo a maioridade já sente por pouca idade aqueles gostos passados. Né? Estuda em Camões lá. É isso mesmo que acontece. Tá? Então, o viés cronocêntrico, ele é tanto em relação a épocas, né? A gente pensa que as épocas que a gente vive, né? Digamos, século XXI, né? Nós somos mais ligados, mais espertos, mais instruídos do que na época de Cristo ou em qualquer outra época. E existe também o viés cronocêntrico da nossa vida. Sondem os corações de vocês, tá? Pelo menos isso comigo, eu identifico esse viés em mim o tempo todo. Eu sempre tenho a tendência de pensar que o modo como eu penso hoje é mais instruído do que há 10 anos atrás. Não só isso, e de fato a gente vai avançando, beleza, pode ser verdade isso, mas eu penso que não é isso, não é que eu penso que o que eu... não é só em relação ao passado, em relação ao futuro também. Eu penso que a minha tendência natural é pensar que o modo como eu penso hoje é o modo final de ver as coisas, perfeito. Hoje eu estou na visão perfeita de tudo, tal como eu estou hoje. Não tem mais como avançar. Eu penso, a gente tem a tendência de pensar, todo mundo, se você olha 10 anos atrás, você vê um monte de ignorância sua, né? Não vê? Nós temos a tendência de pensar que daqui a 10 anos a gente vai olhar para hoje e não vai pensar a mesma coisa, e vai. Aquilo que você pensa hoje, daqui a 10 anos, vai parecer imbecil para você, se você avançar realmente. Mas nós temos uma tendência, uma impressão interior, um viés de pensar que o modo como nós pensamos no momento é o modo final, perfeito e acabado. É ou não é assim? Para mim é assim. Não é algo que eu pense realmente, eu acredite, é algo que está lá bem sutil, enviesando os meus pensamentos. É um fator que está sempre pesando nas minhas opiniões. Pode ser sutil, pode ser sutilmente, mas está sempre lá pesando. Tudo bem, Patrícia? Então, esse é um dos vieses. Tá? Outro viés que eu coloquei ali é o viés topocêntrico. Topos, né? Em grego é lugar, né? Uma região geográfica. Né? Então nós temos também a tendência de pensar que aquilo que é da nossa região ou que é do lugar onde a gente mora é o modo correto. Né? Conviva com o nordestino tem bastante pessoas do norte e nordeste, creio que aqui também, né? Mas só para dar um exemplo, né? Conviva com a pessoa do nordeste ou do norte, né? Durante algum tempo você vai ver um monte de coisa nele que é esquisita e que para você é o modo errado de fazer as coisas. Nós aqui no sul nós vemos as coisas da maneira correta e equilibrada e lúcida. Vocês não têm esse sentimento? Ou sou só eu que sou ruim demais? Topocêntrico. Existe o viés cultural. É aquilo que mais ou menos que eu falei antes. Nós pensamos que o modo da nossa cultura, por exemplo, o que é cultural nosso no cristianismo? É a gente fazer adoração de determinada maneira, com guitarra, com violão, com teclado, com órgão, com essas coisas. Vestido de uma certa maneira, dançando de uma certa maneira, mas os negão lá na África, eles rebolam até o chão, na adoração. 4, 5 horas rebolando até o chão. É rebolagem, hein? Então, viés cultural. Nós pensamos que as coisas tais como elas estão na nossa cultura é um modo correto, final e acabado de fazer as coisas, e qualquer outra coisa que fuja daquilo ali está equivocada, está fora do evangelho, ou é carnal, ou é qualquer coisa assim. Tá? Outro viés egocêntrico. Nós temos a tendência também de pensar que tudo aquilo que nós sentimos, nosso modo de sentir as coisas, é mais válido que o modo da outra pessoa sentir a coisa. Ego é o eu, né? São características próprias suas, que você julga mais certo do que as outras. Por exemplo, eu tenho a tendência de pensar que o modo como eu reajo às coisas é mais correto do que o modo como o Diogo reage às coisas. Ele é colérico, eu sou sanguíneo.
Então, eu tenho a tendência de reagir ou com demasiada delicadeza a alguma coisa, ou de uma maneira totalmente doida. Né? É sanguíneo. Né? É exagerado. Né? O Diogo tem a tendência de reagir de uma maneira mais, digamos assim, equina, mais estúpida. Estou falando de tendência natural. Né? Estou falando só de temperamento. Temperamento não é nem bom nem mal. Não, o quê? Não, a imagem que eu quis passar é o coice do cavalo, entendeu? O coice. Não, é porque o que eu quero dizer é a tendência natural. Eu estou falando de tendência natural, temperamento. Tendência natural. Não estou falando que ninguém é errado ou correto. Você pode ter um temperamento colérico e ser correto, ter um temperamento sanguíneo e ser correto, não importa. Tá? Então, eu estou falando de tendências naturais. E a minha tendência natural é achar que o meu modo de reagir às coisas é o correto, é o equilibrado, e o modo dele reagir é errado. Graças a Deus eu estou amadurecendo bastante, já evolui muito nisso, e muitas vezes eu vejo que me falta rigor, me falta ser um pouco mais, entre aspas, estúpido. Enérgico, não estúpido, enérgico. Né? Hã? Então, o Gui tem a tendência de ser fleumático, né? Ou melancólico, né? Pode ser uma tendência do Gui, é uma tendência do Gui, naturalmente, pensar que o modo como ele reage às coisas é o modo correto. Se a pessoa reage que nem o Daniel, é porque a pessoa é desvairada, é um pouco desequilibrada. Não estou falando que Gui pensa isso, mas é a tendência de todos nós. Pois é, exatamente. É egocentrismo, né? Nesse sentido. Né? Um viés que a gente tem são todos fatores falsificadores das nossas opiniões, que a gente tem que começar a identificar e corrigir. Tá? Aí existe o viés afetivo também, né? Que é aquilo que eu falei. O pai tem uma tendência sempre a ser demasiado leniente com seu filho. Por quê? Porque ele o ama. Ou é o exemplo clássico, né? Sempre tem um aluno queridinho da professora, né? Que não importa o que ele faça, a professora sempre vai reagir de um modo mais calmo, né? Por quê? Não tô falando... Então, eu também sofri com isso. Não estou falando que a Patrícia seja assim. Aí ele entrou pro lado negro. Que eu era bagunceiro pra caramba. Dormia. Exatamente. Ou lia a Bíblia, né? Levava a Bíblia e ficava lendo a Bíblia. Não, o Diogo era exemplar. O Diogo era aquele aluno que sentava na frente, botava o penal assim, a caneta assim, tudo assim, paradinho, ficava assim, sabe, esperando. Eu não, eu ficava... Eu nem vinha de mochila, eu ficava assim. Esqueci a mochila. Cara, incrível como... Uma caneta quebrada e um lápis moído, cortada, tá ligado? Eu tinha mesmo. Incrível, cara, como naquela época já era visível as nossas tendências naturais, né? O Diogo a ser organizadinho e eu ser uma tempestade, né? Então, viés afetivo, então, identifique. Outro exemplo, né? Quando você está apaixonado por alguém, também você tem o viés de ver tudo que a pessoa faz, né? Peido dela é perfume. Entendeu? Outro viés afetivo, então identifique, né? Existe também outro viés que eu coloquei ali, o viés psicossomático. Por exemplo, você acorda virado, né? Você acorda com a dor de cabeça, entendeu? Alguém vem e te dá um beijo, tu dá uma cacetada na pessoa. Porque tu acordou virado. O que é isso? É um viés, existe um fator físico no seu corpo que está te fazendo reagir de uma maneira diferente. Psicossomático, todo mundo tem. Não, todo mundo tem todos. Não, todo mundo tem todos. Todos. Eu coloquei nossas opiniões, quer dizer, universalmente, falando de todo mundo. Alguns são mais em alguns, né? Mas todos temos em todos eles. Tá? Então, gente, nós temos que começar a identificar esses vieses que nós temos. Anote cada um.
Tá? E se tiver alguma dúvida em relação a toda a abrangência... Claro que eu só toquei de raspão aqui, né? Porque isso aqui é um seminário, não é um curso sobre nada, né? Mas identifique na experiência de vocês os vieses que vocês têm com cada coisa. Por quê? Porque eles são... Vieses, no plural, V-I-E... Isso. V-I-E-S-E-S. Vieses. Tá? Sem acento. Uhum. Então, o que acontece? Esses vieses, gente, eles vão falsificar as nossas opiniões. Então, nós temos que purificar as nossas opiniões antes de qualquer coisa. Porque quanto mais da verdade nós tivermos dentro de nós mesmos, mais abertura nós... é nesse ponto que eu quero chegar. Esses vieses aqui, eles são obstáculos à abertura da alma. Todos eles são. Para nós abrirmos as nossas almas para a diversidade e riqueza infinita da experiência humana, nós temos que passar por cima desses vieses, identificá-los. Porque pode ver que cada um deles é um fator de alienação da verdade, é algo que te puxa da verdade, é algo que te faz pender para o lado da falsidade. Tá certo? Então, anotem isso e primeira nota, primeiro obstáculo a ser vencido na busca pela abertura da alma, tá? Os fatores falsificadores das nossas opiniões, tá certo? Então, isso era o que eu tinha para passar teoricamente nesta aula. Se alguém quiser agora ler o seu necrológio, eu o convido, fique à vontade, né? Só me peça antes. E nós vamos tentar usar o necrológio que vai ser lido para ilustrar para a turma, e inspirar talvez também, e abrir um diálogo. Essa parte da aula vai ser gravada, tá? O necrológio de vocês vai estar gravado, vai estar no YouTube para o mundo inteiro ver, tá bom? Só para avisar. Mas quem não quiser ler, não precisa. Não precisa, não tem problema nenhum. Tá? A gente pode ler outra hora. O necrológio é para vocês, não é para mim. Eu já expliquei para vocês. Não, se alguém quiser, sim. Se ninguém, eu falei, se ninguém lê, eu leio o meu, tá? O Alan, que eu acho que vai querer. É? Então vem cá. Tá achando? Alguém? Você quer ler o seu, Júnior? O Alan tá procurando dele lá, não tem problema. Se não quiser, não tem problema. Morre hoje Augusto Albino Lobo Júnior, homem fiel a Cristo e que cumpriu tudo o que Deus planejou na eternidade para ele. Em sua vida buscou honrar a Deus em tudo o que fez e honrou sua esposa, filhos, seus pais, autoridades e todos com quem ele andavam. Deixa sua esposa Esther Lobo, seus filhos Davi Lobo, Heloísa Lobo e mais uns tantos outros filhos espirituais e amigos a quem lhe daria a vida se preciso for. Morou em Blumenau por praticamente toda a sua vida, porém pisou em várias nações do mundo para declarar o amor de Cristo a todos os povos, línguas e nações. A obra a qual dedicou a amar e cuidar de inúmeras vidas. Qual que é a ideia, gente? Qual que é a ideia do Júnior? A ideia, Júnior, agora é você a cada dia você se aproximar disso daí. Se tiver qualquer coisa que você queira realizar ainda e que não esteja ali, certo? Você tem que escrever, tá? Mas sendo isso que você quer fazer da sua vida de verdade, cada dia você tem que se aproximar daquilo. Cada dia, o teu necrológio, isso que você falou ali, tem que ser a medida das tuas ações. Tu vai ter que medir as tuas ações de acordo com o teu necrológio. Se elas ficarem abaixo do teu necrológio, você está abaixo, você está sendo infiel consigo mesmo. E as tuas ações são más, entre aspas. Entendeu? Por mais que você, sei lá, tu ficou um dia inteiro vendo Netflix. Não é mal. Assistir Netflix não é mal. Né? Ou vendo Netflix, ou fazendo qualquer outra coisa. E tu não avançou em nada, em nenhum daqueles, tu não avançou. Isso, tu não avançou em honra. Boa parte do necrológio é honra. Honra ao pai, honra à mãe, honra aos amigos. Lealdade aos amigos, de morrer por eles. Tá? Né? A tua família, se você não passou desenvolvendo ela, qualquer dia que você passe, que você não faça isso,
vai ser um dia ruim para você. Você ficou abaixo, foi mal, você foi mal naquilo. Entendeu? Então, outro fator importante que você colocou ali é a família. Você quer ter mais filhos e filhos espirituais. Entendeu? Então você tem que meditar sobre essas coisas. Você tem que meditar o que é uma família. O que é ter filhos? O que é gerar filhos? Você tem que avançar nisso. Agora, os passos a partir de agora, o caminho é você começar a desdobrar cada uma dessas coisas e descobrir todas as faces que elas têm e como que você vai avançar dia a dia em cada uma. Compreende? Agora tu sabe para onde tu está indo. Tá? Então, o que é família? Medite muito sobre família. Entendeu? Lealdade, você falou de morrer pelos seus amigos. O que é a lealdade não só no momento de morrer, mas o que é lealdade no dia a dia? Você é uma pessoa leal, eu sei que você já é, né? Mas você pode ser mais, você pode avançar sempre nisso, certo? Né? A honra também a todos, né? Quais são os aspectos, outros aspectos da honra? Como você pode se aperfeiçoar nisso? Né? A sua intrepidez e coragem também, que são virtudes necessárias para você enfrentar os perigos, né, existentes em outras nações, em outras culturas, né? No ID. Isso daqui é uma virtude que você precisa ter no ID. Né? Existe a virtude do Espírito Santo, que é sobrenatural, mas existe a parte natural da coisa também. Você tem que ter uma virtude física também. Se você for molenga, frouxo, como dizem, né? Não vai dar certo. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de estar num lugar desconfortável. Né? Só de pensar em estar no meio daqueles mosquitos na Amazônia, para mim, já é horroroso. Eu tenho que trabalhar isso. Se eu não ficar mais forte nisso, o Espírito Santo não vai me mudar, porque eu posso fazer isso. Eu posso ficar mais forte nisso pela minha própria força. O Espírito Santo vai vir e vai fazer aquilo que eu não posso fazer, né? Mas isso eu posso fazer. Tá? Então, é uma virtude necessária para o seu ID. Então, pega e tenta imaginar todas as situações, leia livros de missionários e começa a anotar todas as virtudes que você vai precisar ter e desenvolver para ser um missionário, para cumprir o teu ID. Entendeu? Aí se você vai colocando no seu necrológio. Não precisa colocar no texto. O meu necrológio, gente, ele é seguido de páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de análise. Só, por exemplo, o verbo iluminar, que está no meu necrológio, tem páginas sobre isso. Meditações minhas. O que é iluminar? E também de ações que eu fiz que são o oposto daquilo ali. Que eu estava trazendo trevas para as pessoas, não luz. Entendeu? E eu anoto lá. Pô, isso aqui eu não posso repetir. Entendeu? Então o necrológio é o guia, cara, da sua vida. Nesse sentido, né? O guia de você para você mesmo. Tá? E outra coisa que eu coloquei, pastoreio, paternidade. Você colocou ali ao final, né? De cuidar de algumas pessoas, né? Alguma coisa assim, cuidar das pessoas, né? Isso é pastoreio, é paternidade. Aprenda o que é a paternidade espiritual, o que é o pastoreio, o que é ser o verdadeiro pastor. E desenvolve. Cada dia desenvolve. Não é, gente, uma grande ilusão que nós temos, sobretudo quando nós somos jovens. Tudo bem, Nick? Não ver o processo das coisas, como as coisas elas se desenvolvem, migalha por migalha a cada dia. Para você ser um grande pastor, para ser, sei lá, qualquer coisa, não é, cara, não vai descer uma luz do céu e pum, você vai se transformar, entendeu? É migalhinha em migalhinha cada dia. Ao longo dos anos, aquilo vai ter um poder assim, gente, extraordinário. É a tal da água mole em pedra dura, né? Se você vê, né? Existem canyons inteiros, né? O Grand Canyon, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Toda a topografia dele é explicada pelo fluxo da água. Porque a água fluía de determinada maneira. Tu vê como a água é poderosa. Mas se você olhar para a água assim ali passando, tu não vai ver nada. Tu pode lançar água contra a rocha e não vai acontecer nada. Né? Mas aos poucos, ao longo dos milênios, né? A água vai dando forma à pedra. É essa ação sutil que isso é uma imagem muito apropriada do nosso dia a dia. Cada dia que nós vivemos é esse fluxo de água moldando a rocha. Então nós temos que valorizar cada dia para a gente ir moldando. No final, dali a 5, 10 anos, tu vai ver a diferença que vai fazer. Entendeu? A diferença que vai fazer cada dia tu pegar e meditar e fazer uma coisinha pequenininha, cara, de honra, lealdade, família, qualquer coisa.
pequeniníssima. No fim das contas, tu vai ser assim, referência no mundo inteiro sobre essas coisas. Se tu fizer isso, cada dia um pouquinho. Entendeu? Alguém mais quer ler? Pode. Como, né? Pode vir pegar o microfone lá. Se o Júnior compartilhou com o mundo inteiro, pode. Morrera hoje Alain Vitor Maia do Nascimento, homem que foi reto segundo os princípios bíblicos, buscando sempre o mais profundo lugar e o máximo que podia fazer e passar aos outros, servindo a Deus e a seus próximos com exímio e total vigor. Deixou esposa, filhos e uma legião de pessoas que foram tocadas pela sua simplicidade, devoção, adoração e intimidade com Deus, sempre entregando tudo que puder a Ele, querendo ter mais fogo a todo momento. Descansou em paz com um único anseio: ver a face do Pai. O do Alain é bem sintético. Ele sintetizou as ideias dele, né? Perfeito. Então, né, o que você falou, por exemplo, você começou falando muito um homem reto, né? É retidão. A Bíblia fala muito de retidão, de justiça, né? Então, estude o que é ser reto em cada coisa. Equidade. Você não pender nem para um lado, nem... Por exemplo, o que é ser reto? Lembra que eu falei, eu acabei de pegar... O que eu expliquei do viés? O viés não é algo que faz você pender para um lado? A caneta está reta? O que é ser reto? É não pender para nenhum lado. Retidão é isso, é não pender para nenhum lado também. É um dos aspectos da retidão. Estar reto, não pender para nenhum lado. Então, Alain, uma das coisas para você ser reto, né, é você meditar acerca desses fatores aqui. Fatores de viés, enviesantes. Entendeu? Se você tiver um viés afetivo em relação a uma coisa, uma opinião que vem só do seu temperamento psicossomático, alguma coisa assim, entendeu? Você não está sendo reto perfeitamente. Então medite sobre essas coisas, tá? Profundidade, você falou. Você quer ser uma pessoa profunda também, conhece profundamente Deus, né? Não existe nada que te faça mais profundo do que meditar acerca das coisas, do que ver a raiz das coisas, e sobre isso para isso a filosofia é muito boa, tá? A verdadeira filosofia, né? Dedicação. Você falou que você quer ser um homem devoto, né? Dedicado de uma maneira muito ardente às coisas, né? Então, cultive em você. Você já é uma pessoa assim, né? Mas cultive mais. Em quais momentos da sua vida você não está sendo devoto? Você está sendo 100% do tempo? Será? Entendeu? Existem momentos em que a gente não é tudo aquilo que a gente quer ser, né? Então, pegue esses momentos e, cara, eu tenho que mudar isso daqui. Certo? Né? Você quer ter um fogo também, né? É mais ou menos a mesma coisa que dedicação, né? Mas um fogo que você falou de adoração e tudo mais, né? Isso daqui você tem que buscar em Deus, né? Isso daqui não é natural, né? Isso aqui já é uma virtude sobrenatural, né? Busque no Espírito Santo essa unção de incendiar os lugares. Busque entender quais são as exigências, as requisições, aquilo que requer, aquilo que você precisa ter, as condições necessárias para você receber um fogo do Espírito Santo. Estude na Bíblia. Quais são os fatores que me impedem de ser uma pessoa ardente em Deus e quais são aquelas que me levam a ser mais ardente em Deus e receber mais do Espírito Santo? Estude isso, entendeu? E o final de todas as coisas é ver Deus, né? Que é o fim de todas as nossas vidas, né? A finalidade delas, né? O que é ver Deus? Ver como? Com o olho da cara? Também, com o olho da cara também. Mas Deus é espírito. Como assim ver Deus? Medite sobre o que é ver Deus. Estude lá 1 Coríntios 13, né? Agora nós vemos em espelho, mas então nós vemos face a face. Estude o grego, estude tudo.
compreende? Leia livros a respeito disso. E aí você vai avançando. E aqui, leia o grego, mas sabendo que a interpretação que está ali do grego não é absoluta. O dicionário grego não foi escrito por Deus, porque tem gente que pensa isso, né? Não, no grego está assim, e a pessoa acha que Deus escreveu o dicionário grego. Não, o dicionário grego também foi um homem que escreveu, entendeu? É que as pessoas não entendem como uma literatura e uma língua funcionam, né? De preferência, estude o grego, lógico, né? Mas se você não estudar o grego, saiba que aquilo ali que está no dicionário e tudo mais é uma opinião, não é final, entendeu? É um homem que escreveu, tá? A opinião final é só de Deus, nossa nunca é. E como eu falei para o Júnior, entendeu? Mesma coisa, cada dia você tem que avançar 1 milímetro, isso, em cada uma dessas coisas, entendeu? E isso daqui é a régua da sua vida, tem que ser a régua. A régua não é... Isso daqui, gente, vai ser uma libertação para vocês, sabe por quê? Libertação, libertador. Porque nós vivemos a vida inteira nos medindo pelos padrões dos outros. Se eu julgar o Júnior pelo meu padrão, Deus me deu certos talentos. Se eu exigir que ele seja exatamente como eu, se eu julgar ele pelos meus padrões, eu vou matar ele. E nós vivemos a nossa vida inteira nos julgando de acordo com parâmetros que não são nossos, são de pessoas estranhas a nós. Agora, quando você começa a se conhecer e você colocou os seus parâmetros junto com Deus, né? Você na sua intimidade junto com Deus. É você e Deus. Tá? Tudo isso daqui é você e Deus. Nunca faça só você, né? Mas para começar, vai fazendo o que vem na cabeça e vai pedindo para Deus ir moldando. Eu me lembro agora também, há alguns anos atrás, principalmente no começo da caminhada de fé, eu me comparava muito, me julgava exatamente por observar grandes homens de Deus. Eu pegava de todas as eras e eu via, cara, é impossível ser assim. Até os contemporâneos, né? Desde o Derek Prince, Henry Groover, desde o William Lane Craig, o Luiz Hermínio, o Pastor Nilson, o Pastor Zé. E eu me julgava e apontava para mim mesmo segundo aquilo que cada um carregava, característica. Eu não me conhecia, eu ficava perdido nisso, desesperado, porque eu nunca conseguia alcançar nada, porque eu não encontrava aquilo que estava... Os padrões que o Senhor colocou em mim. Aí quando eu comecei a olhar, tudo aquilo que eu observava dos outros, ao invés de ser um ponto de desânimo para mim, tornou-se um ponto de alegria que agrega naquilo que eu sou. Então não era inveja a palavra certa, mas era talvez uma síndrome de inferioridade, não sei o que é a palavra certa, aí tu deve saber, né? Mas é mais ou menos isso aí, sabe? Que eu observava e era inalcançável para mim. E agora, quando eu observo, eu me alegro, porque constrói aquilo que eu sou. E eu tive prazer em observar. Então, todos que têm uma habilidade, um talento, ou uma bênção, em vez de eu desanimar agora, eu me alegro, porque constrói mais naquilo que eu já sou, entendeu? Você se conhece melhor, né? Você já se conhece melhor, então é exatamente isso. Então, o que ocorre? Você vai se julgar de acordo com seus padrões. Você vai ser seu único juiz, você e Deus. Por isso que eu falo que esse exercício tem que ser feito junto com o auxílio do Espírito Santo, né? Então, quando eu estou falando você vai ser seu juiz, eu estou falando você e a sua intimidade. Deus, como você o conhece na sua intimidade. Isso vai ser o juiz. Não é mais o que o mundo pensa. Com 25 anos você tem que estar formado na faculdade, assim. Não, cara, cala a boca. Eu sei para onde eu estou indo. Eu estou aqui andando de chinelo, sem carro, sem porcaria nenhuma, mas eu estou indo no propósito que Deus tem para mim. Isso pode acontecer. Não necessariamente, mas pode acontecer. Entenderam? Daí que vai vir a força. É análogo a quem começa agora, né? Então, por exemplo, uma pessoa, ela passou a vida plantando miséria, né? Porque também a prosperidade, ela tem a ver com as nossas escolhas, né? Deus nos escolheu para ter o que nós precisamos, para fazer toda a boa obra. Esse é o padrão. E aí a pessoa plantou, só que agora ela começou a convergir a mente dela. Ela começou a andar com o Senhor. Ainda ela está andando de chinelo, com pouca roupa, poucas coisas, uma casa não tão boa. Entretanto, está entrando no propósito. Entendeu? E existe um tempo para colher uma nova plantação, mas, né, para a gente não definir um padrão, né? O que eu falei é um mero exemplo, né? Isso pode acontecer, né? Num determinado momento, certa pessoa, você pode estar lá, todo ferrado na vida natural, digamos assim. Mas você está indo, você sabe que você tem um norte, entendeu? E conforme você for avançando e saindo da maldição do mundo, né?
Deus vai te dar todas as condições para você fazer toda a boa obra que Ele quer que você faça. Isso não quer dizer que você vai ter um carro, pode ser que não tenha. Você pode morar lá no meio do mato da África, lá como missionário, e um carro para você vai ser só um estorvo. Entendeu? Então, mas o que você precisar lá na África, Deus vai te dar. Se você precisar de um remédio, de alguma coisa, Deus vai te dar. Um barco, Deus vai te dar. Para você cumprir a boa obra que Ele quer que você faça. Você vai ter tudo que você precisa e um pouco mais. Deus dá tudo e um pouco mais. E Deus não se resiste, né? Dá sempre um pouco mais. Tá? Então, acho que por hoje é isso, gente. A gente leu do Guilherme e do Alan, tá bom? Já para os propósitos dessa aula, acho que já ficou um pouco mais claro do Guilherme, do Júnior e do Alan. E eu acho que já ficou um pouco mais claro, né, para vocês, qual que é o espírito, né? O espírito do exercício, né? E qual a utilidade dele, a ideia por trás dele, né? A razão de ser dele. Tá certo? Vamos fazer uma pausa de 10 minutos?